Senhoras e senhores, Diego Moser aqui do Método Atos, dia 8 de dezembro de 2024, abertura de mercado, estou aqui com o Railon. Então vamos lá, DXY, né? O índice dólar, gráfico mensal, tendência de alta, e numa tendência de alta já desde 2008. Então essa tendência está aqui, baú, né? Já alcançada expansões desse ciclo, porém apenas as expansões foram alcançadas, né? Não temos aqui nenhum outro indício de tendência, não temos a falha, não temos linha de tendência principal, nem secundária rompida. E aí quando a gente coloca aqui, cada candle desse aqui, Railon, é mensal, né? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Temos aqui um possível pivô 3,3, resistências aqui em 62. Tivemos a formação de um topo desfechado e temos um fundo aqui, mensal. Isso falando mensal, né? Então aqui suporte, aqui uma resistência jogou o preço para baixo. Suportes e resistências é o que congestionam os preços, tanto em acumulação quanto em distribuição. Então temos aí essa margem operacional. Óbvio, vamos descer o tempo gráfico, caso os preços cheguem para cá, ponto de compra. Não necessariamente para cá, ponto de venda, porque o preço, para subir, ele vai ter que passar por resistências. Desce o tempo gráfico semanal. Então, semanal, nessa linha de tendência aqui, nós estamos bem longe dela, né, dessa influência. Tivemos aqui um fechamento da semana superior aqui, então isso aqui é importante, esse fechamento é apenas um contra-ataque. Se a gente coloca aqui uma ferramenta aqui de Fibonacci de retração da figura de topo, então nós temos aqui uma retração em 62, né? Tivemos aqui uma retração em 62, acabou de abrir essa outra semana, pode ter um desfechamento dessa retração em 62, que é tudo zona de compra, que é suporte. Então, vamos descer o tempo gráfico. Novamente. Ó, tá. D1, agora vai começar a ficar mais interessante para o diário, né? No D1 temos aqui também a demarcação, tá vendo, Railon? Desse pivô possível de alta, e aqui essa rompimento da cabeça de pivô aqui, que é resistência, concorda? Essa região aqui. E aqui houve já esse ciclo baixista, né? Se a gente colocar visualmente falando, a gente consegue, até no tempo gráfico menor, a gente vai conseguir mais ver esse ciclo aqui, né? Aqui nós tivemos também algo muito importante que aconteceu essa semana, apesar de ter só 2 candles, a gente pode falar aqui. Há uma, desmarcar, essa estrutura aqui toda, né? Essa aqui eu vou apagar essa expansão, aquela visual. Então, essa estrutura aqui de suporte, caso ao longo da semana, isso aqui é um dia, né? Caso ao longo da semana faça isso aqui seria pontos de compra interessantes. Então vamos acompanhar, essa semana tem tudo aí para dar muito pipo, igual as outras semanas. Aqui, por exemplo, poderia acontecer uma falha, né? Ó, ponto de venda, ponto de compra. Aí aqui, uma estrutura de falha, né? Para cair para cá. E aqui um outro ponto de compra, caso aconteça um pivogênito para subir. Então, bem mapeado aí, estruturalmente falando, né? Vamos descer novamente o tempo gráfico, H4 só para dar uma olhada no tempo, no candle cru, né, que a gente tem linhas de tendência. H1. Agora o H1 começa a ficar mais operacional para o intraday. Aqui no H1 a gente vê aquela expansão que a gente falou, né? Alcançada e também com essa falha aqui que a gente falou. Então fica mais claro essa informação, não é conflitante. Essa linha de tendência aqui, ela está demarcando apenas esse pivô aqui, que é um pivô fractal. Ela pode sair do gráfico, né? Porque o objetivo era só demarcar aqui uma exaustão dos preços para essa região aqui. Já foi demarcada, já foi mapeada, ficou obsoleta. Então a gente limpa o gráfico aqui e coloca agora, a partir de agora, essa retração para a gente ver aqui uma zona de resistência interessante. Aqui nós temos a quinta de quinta também, mapeada, 1, 2, 3, 4, 5, aqui era ponto de compra na sexta, e agora está com um Las Vegas, contexto Las Vegas de alta. O mercado vai abrir só às 9 horas, então se ele abrir com um gap aqui nessa região, acima dessa linha de tendência tosca, que é uma possibilidade de compra, sendo com gap, ou se ele abrir sem gap e fizer os ciclos, também possibilidade de compra. Daí lá no M1, busca um pivogênito de M1. E aí seria um desenho também, uma figura de desenho de reversão H1.
Já temos aí todas as características, 270 pips de queda, já tem muito mais do que 70. Então já vou colocar ali uma retração para esperar essa possibilidade de valorização do dólar. Então tudo muito objetivo, né? Que a gente teve um fundo, então estamos sob influência de um fundo. Esse fundo é interessante, né? A onda A teve um fundo, vamos ver aqui, 078, 078. Para ter um topo, a região fica para cá, ó. Fica em região de 62 praticamente. Então, até ter um topo aqui, ele já não vai ser clássico, semiclássico, não vai ser nada. Então, provavelmente, se tiver um topo falso, né? Topo em suporte. Não pode ter topo em suporte, né? Então tá mapeado aí, vamos esperar essa abertura de mercado, que é a nova referências. M15. M15 aqui a gente vai para o contexto Las Vegas. Temos aqui já uma possibilidade de expansão interessante. Já vou colocar, olha lá o Railon. Simples, né? Coloca. O mercado pode abrir com gap aqui, aí não vai ser Las Vegas, mas é uma região boa de fechamento de gap, daí tu pede garantias a mais no M1, mas se ele abre aqui, faz uma alta e desce, daí, meu amigo, aqui é zona de compra Las Vegas, fica fácil, como vai demorar um pouco para o mercado abrir, às 21, então essa compra de Las Vegas amanhã de manhã, presumo eu, não tem como saber exatamente, então é plantão gráfico, ficar olhando e pegar o dinheiro que o mercado vai dar. Bem simples, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. CR, EICR, triplo X está bem aqui em cima, então como o nosso triplo X está bem aqui em cima, caso o preço comece a subir, ele tem grande capacidade de ser uma onda afractal. O mínima close aqui está servindo de suporte também para nossa entrada aqui, possível compra. A linhazinha. Quando a gente chega no M1, temos aqui essa expansão, aqui poderia ter, né, uma compra aqui de DD Box, alguma coisa aqui, aí teve essa compra desse pivô, e aí não houve só uma liquidação aqui nesse Conge Box, né? Coloquei só uma liquidação porque o índice dólar eu uso mais como balanço de garantia, não é operacional para mim, ó, são 9 pips e ficar posicionado no mercado, ele pode ainda subir, abrir com gap aqui para cima, mesmo assim não desfaria o contexto, todo aquele contexto que a gente viu, porque se ele abre nessa possibilidade de gap para cima, ou ele abre subindo ou abre com gap aqui para cima, aí fica bom de uma venda aqui nessa região. Consegue acompanhar? Por conta dos vértices? Dos vértices, da linha de tendência tosca, dessas resistências, e também porque daí o contexto Las Vegas ele continua em formação, e aí você vai ter uma caminhada de passos curtos desse congestionamento, vem para cá, vem para uma zona de congestionamento aqui de venda, se faz uma nova máxima, um padrão 1, 2, 3, e aí fica fácil, mais fácil ainda de pegar essa venda. Seria um mercado, um padrão mais rentável até, né? Como eu não sou torcedor de torcer qual é o padrão que ele vai acontecer, o padrão que provavelmente dê mais dinheiro aí seria ele abrir com um gapzinho e dar um pivôgênito de venda aqui, aí você poderia surfar essa venda e depois surfar a compra. É isso do dólar. Aí não tem como a gente saber o que ele vai fazer, aqui não é previsão de premonição, né? É leitura de mercado. Então, salvar esse template, já foi enviado esse template lá para a escola, né? Então o template está salvo. Professor, tem uma dúvida aí. Assim, olhando para o H1, eu acho que eu estou com uma por partes só. Primeiro, sempre quando você for tirar uma dúvida de qualquer coisa do mercado, quem estiver assistindo, vocês têm que evitar o seguinte: vocês anotem, peguem a aula assim como um caderno,
Aí vão escrevendo a dúvida. 1, 2, 3 para sistematizar ela e não perder ela, né? Tá bom? E aí, quando for tirar a dúvida das suportes e resistências, vamos evitar de colocar todas num bolo só e jogar na leitura. Trata um por um. Essa aqui é um caso, tá? Vamos analisar esse argumento. Próximo argumento, vamos analisar esse argumento, que são as teses cognitivas do suporte de compras ou vendas da lógica, né? Então, primeiro ponto que você falou, essa linha de tendência de alta rompida. Aí, para a gente não generalizar, mapear exatamente qual é. Essa aqui que você está falando que é a linha de tendência de alta rompida. É isso? Sim. E o que ela te impede em vender? É uma linha de tendência macro, né? Aqui é o H1, então essa linha de tendência aqui ela é diária. Daqui para cá, por exemplo, uma compra aqui nesse ponto estava a 80 pips aqui, isso no índice. É mais do que suficiente para você pegar lucro. Lembrando que a maioria das pessoas tem dificuldade de manter 30 pips de lucro, né? A gente está falando de 80. Então, qualquer compra que seja nessa região aqui, ela está longe dessa resistência. E aí, dentro do princípio que é ensinado da forma como eu ensino, ponto de compra é perto de suportes e longe de resistências. Então, isso aqui é uma resistência, como você está mapeando. Objetivamente falando, olha lá, no ponto de compra que eu mencionei, que eu elenquei, está 72 pips de distância. É mais do que suficiente para você obter um ROI, que é um retorno de investimento. Olha lá, em G300, 60 pips são 20% de lucro. Em G600 são 10% de lucro. Então, é mais do que suficiente para nesse trade você obter um ROI de mais de 10% de lucro. Em um trade. A gente está falando de vários tempos gráficos operacionais. Está falando de entrar e surfar o M1, por exemplo. Então, a lógica ela fala o seguinte: comprar próximo de suporte, né, é ensinado, e muitos anos eu ensinei que era compre no suporte, venda na resistência, mas é melhor essa lógica, melhor ajustada, compre no suporte longe de resistências e compre e venda na resistência longe de suportes. Então, dentro dessa lógica da linha de tendência, dentro dessa lógica, o que te impede, agora eu vou perguntar para você elucidar, dentro dessa lógica, o que te impede de eu colocar uma compra aqui, ó, onde eu tenho linha de tendência tosca de resistência, retração de 62 de resistência, contexto Las Vegas de resistência, expansão de topo, se tiver, ou resistência de topo, temos um fundo na onda A e temos essa linha de tendência fractal como suporte. Desculpa, eu falei resistência, mas era suporte. Linha de tendência tosca como suporte, o fundo da onda A, linha de tendência essa fractal como suporte. Não há um topo até o momento, se der um topo aqui em suporte é um topo falso, e aqui a linhazinha também que é um suporte importante, e um ponto de figura de desenho que é um pivô de um box para o outro, com mais de 3 boxes, mais 70 pips, um ponto de figura de desenho aqui, tudo longe, mais de 70 pips, tanto da cabeça de pivô, quanto do vértice, quanto da LTT, ou da LT. Aí você vai ter que elencar quais são as resistências que me impedem de comprar ali. Essa resistência que você elencou, que é essa aqui, ó, eu te pergunto, ela está impedindo de comprar ali? Não. É que talvez você quer determinar se isso aqui é um pivôzão de alta ou não, um de baixo ou não. Você, é que daí é um erro lógico que você está cometendo, que é o seguinte: você quer determinar o que o mercado faz só porque ele deu um ruído ou um sinal, um blefe. O mercado é o subproduto das pessoas. E a primeira coisa que você tem que entender com relação a ser humano, e que é a base de toda a lógica do comportamento humano, qual é? Inclusive está descrito na Bíblia. Dr. House fala sobre isso. As pessoas mentem. Pessoas mentem, né? Então você sabe disso. Qualquer um que é estudioso de comportamento humano vai entender isso. Isso é uma falha que a galera tem aí na internet, de achar que tudo que é colocado na internet é verdade. As pessoas mentem. Seu pai mente, sua mãe mente, você mente, eu minto. Todas as pessoas mentem em algum momento. Tanto é que a Bíblia fala: maldito do homem que confia no homem.
E há uma lógica que liga isso. Confiar é bom, mas conferir é melhor, entendeu? Então, assim, você não vai ser maldito, porque você vai conferir. Né? Dentro dessa lógica, entendendo que o mercado ele é só a conjectura de todas as pessoas, o mercado mente também. Como é que você descobre a mentira do mercado? Dentro do julgamento que você vai fazer com perícia técnica, gráfica, suportes e resistências. Como é que você vai saber que isso aqui é uma onda de baixa? Não tem como saber. É que você está querendo saber isso antes de saber. Você está querendo prever, ter um poder, ter uma premonição futura. Esse é o maior erro que vocês cometem no começo da carreira de vocês, entendeu? Então, você quer determinar, imagina que assim, o mercado é só seguir uma pessoa, é semelhante a você seguir uma pessoa no trânsito, uma pessoa aleatória. Imagina que eu e você, a gente está treinando para ser detetive e eu viro para você e falo assim, ó, segue aquela pessoa de vermelho e tênis branco. Viu, pronto, segue ela. Ela está na rua principal da tua cidade, sentido sul, sei lá. Quer dizer que ela vai continuar naquela rua? Você sabe para onde ela está indo? Se ela vai ficar nessa cidade, se vai mudar, se não vai? Mas há indícios para você saber isso. Por exemplo, é de manhã cedinho, você sabe que ela acabou de acordar. Você não sabe se ela vai ficar naquela cidade. Agora já passou 15 horas, você já começa a ter indícios de que, puta, ela vai dormir naquela cidade. Provavelmente, né? Você tinha como saber isso no começo do dia? Não tinha. Você apenas segue os passos do mercado. Pode ser que isso aqui seja uma tendência, um grande pivô de baixo? Pode ser, você não tem como saber. Uma coisa que você sabe é, se isso aqui for um pivô de baixo, isso aqui é uma exaustão. E o que te impede disso aqui continuar sendo um pivô de baixo, dar uma venda aqui, ó, nesse ponto. E continuar sendo um pivô de baixo. A diferença é que entre o ponto X e o Y tem 100 pips. E 100 pips é pip pra caramba para você, no mercado futuro, alavancar. 100 pips a $1.000 o pip, você faz quanto? Faz 100 mil dólares. Isso aí você está falando de um tempo gráfico menor. Vocês têm dificuldade também de entender operacional de tempo gráfico menor e operacional de tempo gráfico maior. Por exemplo, quer ver quando se fala de criptomoeda? Criptomoeda oscila muito. Bitcoin, 100 mil dólares lá oscilando. Cara, você pode, não é salutar eu pegar o Bitcoin e operar. Tá andando lá a cada $1.000 que anda. São 100 pips. Isso a gente já mitigando o risco ali, dividindo por 1.000. Se eu achar que ele está oscilando demais, o que eu faço? Eu divido por 10 mil e meu pip fica mais barato. Então, tu pega um ativo que oscila muito, que é o Bitcoin, e você, no lucro líquido, você tem o mesmo lucro que um dólar. Ah, esse ativo aqui, o dólar, ele oscila pouco. É só você aumentar exponencial o lote. Você gerencia e faz o termostato do lote ali. Você coloca um lote maior. Então tem como você ganhar em cima disso. De poucas oscilações, muitas oscilações. Tanto muitas oscilações tu vai ter que ajustar o teu lote, porque é a gestão de risco, e pouca oscilação vai ter que ajustar o teu lote também, porque daí você vai pegar mais pips mais alavancados. Mas, de qualquer forma, 100 pips é muito pip. Se 100 pips é pouco pip, então você não pode operar operações intraday. E se você não conseguir olhar que o longo prazo ele é diferente do curto prazo, onde quanto maior o longo prazo você vai desalavancando, por isso que você chega no mercado à vista. O que é o à vista? Ele não é empréstimo. A alavancagem é empréstimo. Quando eu vou comprar uma casa e eu compro à vista, é diferente de eu ter um empréstimo, de eu ter um financiamento ou uma alavancagem. Um financiamento imobiliário é uma alavancagem. Então eu preciso que o meu PIP vá sendo diluído. Eu não posso manter o mesmo valor do PIP do day trade. O que é um day trade? Aqui também há uma desinterpretação sobre o que é day trade. Day trade são operações de investimento onde eu entro e saio numa gestão de tempo de um dia, de curto prazo. Para hoje, eu posso alavancar capital dessa forma. Mas eu vou ter que diluir esse PIP, o valor do PIP, se eu for operar mercado à vista. Porque senão eu não vou ter gestão de risco que aguente essas oscilações maiores. Aí você olha, isso aqui que não é day trade,
porque são inúmeros dias que estão aqui sendo elencados nessa possível onda A e quer impedir que o teu day trade seja feito. Tá vendo? Não há lógica nisso. Outra coisa que te faltou na percepção, essa onda ela tem uma exaustão, ela já foi concluída. Por isso que ela subiu aqui. Pode ser que aqui comece uma outra onda de alta, pode ser, que seja uma onda B, pode ser que comece uma onda de alta e ela faça com que nessa escalada para cima resistências virem suportes, e aí ela comece como se fosse uma onda B. Você até começou achando que estava surfando uma onda B, de repente ela fez com que resistências virassem suportes e abortou e seguiu tendência de alta. Também pode ser. Como é que eu vou saber? Eu não sei o futuro. Eu tenho que ver como que os preços vão se comportar naquela resistência. Se aquela resistência virou suporte ou não. Essa resposta você não pode dar agora. Por isso você cria teses de investimento. O problema é quando você se apega ao seu próprio ego, até a sua própria tese de que você determina que ali seja uma onda B. Ao invés de você entender que o que era absoluto pode se tornar obsoleto. Então aquela tese, existe a tese de que isso aqui é uma onda B, mas ela pode se tornar obsoleta. Na medida que a narrativa do mercado ele vai contando a história para você. O que vai acontecer? O mercado ele pode mentir. Só que ele não pode mentir para sempre. Então ele vai pegar um argumento e aí tu vai bater aquele argumento do mercado. Incoerência versus coerência. Tu tá ouvindo qualquer pessoa, a história de qualquer pessoa. Ele conta uma coisa e vê, puta, isso é incoerente com isso aqui. Agora, se o que ele está contando é tudo coerente, e se tu pega outros testemunhos, que aqui no caso a gente está só com testemunho também. E aí eu ensino vocês que não é inteligente olhar só um gráfico. Porque o mercado é totalmente globalizado e há correlação positiva e negativa. Aonde eu vou apenas olhar aqui esse pool de moedas que é o DXY, o índice dólar, e ele vai me falar se o dólar está caro ou barato. Aí eu vou olhar os outros majors, que é o placar de moedas de dólar, aonde o placar do dólar, onde eles vão me responder se o dólar está batendo ou apanhando das outras moedas. E aí cada um dessas testemunhas vão me dar o valor se o dólar está caro ou barato, de acordo com o seu tempo gráfico. Aí eu vou pegar essa coerência e incoerência do próprio ativo e vou, dólar está caro ou o dólar está barato, e vou comparar com outra testemunha, que seria o Libra dólar, por exemplo. A Libra dólar vai e fala a mesma coisa, o dólar está caro. Vou para o euro dólar, mesma coisa. E aí eu tenho zona de ação em todos esses ativos. E aí eu viro um operador multimercado, aonde eu tenho inúmeras possibilidades. Por isso que não entra na minha cabeça o cara ser um operador de um ativo só. Entraria na minha cabeça se ele fosse um operador de um ativo só, por conta de que ele usa uma técnica limitada, onde aquela técnica só funcionará naquele ativo pré-determinado e não pode ser replicado em outros ativos. Como isso não existe, mas meu professor falou que existe tal, que é assim, que se opera de um jeito no euro, outro jeito na Libra, outro jeito no Bitcoin, outro jeito... Teu professor está te enganando, nem ele faz dinheiro. Não existe, porque é tudo padrão de comportamento humano. A gente não opera os ativos, a gente opera as pessoas. E as pessoas levam os padrões para os ativos. Então, se funciona em um ativo, tem que necessariamente funcionar em todos os ativos. Isso é um ponto muito forte no meu argumento. Tá? As pessoas podem discordar, mas elas estão erradas. É muito forte. Nós operamos padrão de comportamento matematizado. Né? Na verdade, o que acontece? Pessoas fazem análises técnicas, análises fundamentalistas, né? Grupos de pessoas, grupos de empresas, grupos de mercados, nações, fazem um par de recursos de análises, de pesquisas, tomam a decisão de comprar ou vender. Quando eles tomam essa decisão de comprar e vender, eles passam pelo filtro chamado escassez, que é oferta e demanda. Isso é uma lei de mercado. Eles não conseguem passar essa oferta e demanda, essa lei de mercado. Vão gerar padrões de compra ou de venda. E aí, quando a gente olha o gráfico, a gente está vendo uma meta-trader. Por isso que isso aqui chama meta-trader, essa operação, esse tipo de gráfico aqui, essa plataforma. É uma meta-análise. Alguém analisa, toma a decisão de comprar e a gente olha para a decisão dele e compra junto. Então a gente basicamente cola em cima do trabalho deles. Eles não conseguem se
se esconder por conta de algo chamado oferta e demanda. E aí quando a gente olha isso no mundo todo, e o mundo todo está globalizado, e o que significa estar globalizado? Tudo é cotado em dólar no mundo todo. Quando a gente pega um placar de moedas do dólar e a gente consegue determinar entre os maiores ativos, chamados majors, que o dólar está caro ou barato, a gente consegue ver aquela linha de coerência e incoerência. Agora, dentro do mesmo ativo, a gente tem time frames diferentes, que é o timing. Isso é chamado de timing. Então, teu erro de percepção aqui provavelmente foi de timing. No sentido de que, diante de tudo que a gente discorreu agora, qual seria o impeditivo de, por exemplo, o mercado abrir e me dar uma compra aqui, ó? Desde que, tá, Railon? Nessa baixa, ele não faça com que suportes virem resistências. Entendeu? Como é que eu vou saber agora, antecipadamente, se ele vai fazer? Eu não sei nem se ele vai cair. Correto? Sim. A compra da semana passada está válida ainda. Foi liquidada apenas por gerenciamento de risco. Não houve sinal de venda. E aí? Há gerenciamento de risco. Por quê? Porque há falha na interpretação gráfica de coerência e incoerência do humano aqui que opera. E o do humano aí que opera também, por isso que a gente usa gerenciamento. O dia que a gente tiver um sistema perfeito, não precisa de gerenciamento. Se você conseguisse voltar no tempo, tu ia precisar de gerenciamento para quê? Tu ia ter lá o que aconteceu de fato, tu operava lá e falava, agora é a máxima, compra, agora é a máxima, vende, agora é a mínima, compra, sacou? Como a gente não tem esse poder, isso é um poder que você nunca vai ter. Desculpa ser o cara que te informa isso. Eu deveria ser mais humilde e falar, talvez exista esse tipo de poder, ou talvez alguém consiga fazer isso, mas você não vai conseguir prever o futuro. Nem você, nem ninguém. Eu bato nessa tecla, assim, ó, o futuro não pertence a você. A palavra de Deus diz que o futuro pertence a Deus. Vou além, tá? Provavelmente, eu apostaria que todas as previsões que você fez na sua vida, e quem estiver me escutando também, com relação a tempo, você errou. Ah, tanto tempo eu vou estar casado, tanto tempo eu vou ter filho, tanto tempo eu vou ter 1 milhão, tanto tempo eu vou estar magro, tanto tempo eu vou... Entendeu? É muito provável que as previsões de tempo, de determinar o tempo que você fez, você errou. Porque não é seu o futuro. São tantas variáveis dentro do decorrer histórico que a gente não tem como prever o futuro. Você não sabe, por exemplo, se o presidente Trump pode sofrer um ataque cardíaco. Nem é um assassinato. Ele morreu, simplesmente morreu. O Lula pode sofrer um ataque cardíaco. Entendeu? Vamos supor que existam alienígenas e eles invadam a Terra. Vamos supor que se ache, que se venha um novo vírus, realmente que não seja uma manipulação de mercado, que venha qualquer... O cisne negro, por exemplo. Não tem como a gente prever várias coisas, mas o que a gente consegue ver através da compra de follow the money? O que a nossa estratégia não é trend following, porque trend following é muito limitado. A galera do trend following é muito limitada. A nossa estratégia ela pode ser melhor descrita como follow the money, onde é dinheiro comprador ou dinheiro vendedor. E o que vai determinar se é dinheiro comprador ou dinheiro vendedor? Se um ativo está barato ou se um ativo está caro. O Railon caiu. Então estou conectando aqui novamente, né? Vou conectar novamente com ele. Voltei, Railon, acho que você caiu aí, né? Tá me ouvindo novamente? Estou ouvindo agora. Qual foi a última informação que você pegou? Caiu falou assim, na frase que a técnica não é trend following, perfeito. Money following. Follow the money, exatamente. Follow the money resolve todos os problemas da sociedade praticamente, porque dinheiro conecta tudo, né? É uma ilusão que conecta tudo. Tanto, a Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer coisa. E o dinheiro é praticamente um órgão humano. Por isso que a gente tem que usar o dinheiro no bolso da calça e não no bolso da camisa. O bolso tem que ficar longe do coração. Você consegue, por exemplo, conseguiu se descobrir quem né, chegar até Osama Bin Laden lá, do 11 de setembro de 2001, procurando follow the money, quem lucrou com a queda lá das Torres Gêmeas. Então o follow the money é complicado, ele consegue achar as coisas. Então o que a gente faz?
no follow the money, a gente quer comprar barato e quer vender caro. O que vai determinar isso? Suportes e resistências. Horas. Eu não sei se o mercado vai subir, mas se ele subir e nessa região ele der um padrão de reversão, lá no M1, onde eu entro, nessa região aqui, que é uma tese 1, eu não sei o que ele vai fazer, mas nessa tese 1, se ele der, isso olhando só o DXY, tá? Nessa região ele der um padrão de reversão, aí o preço está com resistências, ele não pode fazer suporte. Por exemplo, ele não pode pegar essa máxima da sexta-feira e fazer suporte. Isso aqui não pode ser suporte, ou seja, não pode fechar assim, não pode ter um suporte aqui. Eu preciso de distância. Suporte é o que impede ou dificulta o preço de subir ou cair. Então, 9 pips aqui dessa máxima da sexta-feira, eu vou vender só abaixo dela. Eu não vou vender acima, com fechamento acima aqui, por exemplo. Aqui não se vende. Aqui nessa região aqui, ó, aqui os preços estão caros e eles estão mais baixos do que nessa região aqui. Nessa região aqui com fechamento os preços estão baratos. Então não é questão do preço também, percebe? A pessoa comum não consegue compreender isso. Ela acha que o preço subiu, então tá melhor para vender. Não. Subiu, fez com que resistência virasse suportes e agora o que era caro ficou barato. Se eu tiver, por algum motivo, vendido aqui e o preço subiu e fez com que essas resistências que me davam posicionamento coerente na venda, se essas resistências viram suportes, eu tenho que liquidar a operação. E aí que está o stop loss que protege teu capital. Se não há mais sentido de resistência que está impedindo os preços subirem, por que eu vou manter a posição? Assume a perda, bota no bolso lá o prejuízo e bola para próximo. Entendeu como é simples a lógica? É muito simples, cara. Da mesma forma que se os preços caírem para cá, vamos supor que dê uma venda aqui e o preço caia. Só que ele cai fazendo com que todos esses suportes aqui virem resistências. Cara, acabou a procurar a compra. Como é que eu vou saber isso? Vou ter que pesquisar, vou ter que acompanhar o mercado. É uma gestão ativa dos preços. Se o mercado abre nessa região aqui, ele sobe um pouquinho, que é uma região boa para vender? Boa para vender. Inclusive estamos em Conge Box. Padrão 2-3, zona de Conge Box aqui nessa linha de tendência tosca, boa para vender. E inclusive poderia ser a formação de um padrão Las Vegas de compra, bom para comprar aqui. Ele vai fazer isso? Eu não sei, mas é uma segunda tese. Uma terceira tese seria ele abrir, não dar sinal de venda, que é padrão de reversão, e subir. Aí eu vou ter que ver. O preço subiu, fez com que resistências virassem suportes? Aborto compras. O que é a mudança de mindset, se não é simplesmente uma resistência virar suporte? Cara, eu tenho que... Olha, volta para a lógica. Eu tenho que vender em resistência longe do suporte. Se aquela resistência ela não é mais resistência, eu tenho que parar de vender, cara. Porque se eu vender, a partir do momento que uma resistência virou suporte, eu começo a vender em suporte. É tão simples, mas tão lógico que às vezes a gente negligencia essa informação. Por quê? Porque a gente não quer se conectar ao presente. A gente quer ser o guru, o profeta que vê o futuro. Quantas e quantas vezes na nossa própria escola você vê alguém falando, tá vendo, olha lá, que o preço vai chegar lá e eu vou tentar mapear o que o mercado vai fazer. Às vezes até tem gente que manda o que o mercado vai fazer. Só que ele manda uma tese só. Quando ele manda uma tese só, pode ter certeza, ele está enviesado. Sacou? Como é que ele vai saber que o mercado vai fazer aquela tese nos próximos meses? Cadê a antitese? O que mais que o mercado pode fazer? Vou te dizer, o mercado pode subir, descer ou ficar de lado. Você mandou uma tese. E se essa tese abortar, tu vai fazer o quê? Se você manda uma só, você se apega a ela, cara. Quando você manda 3, 4 teses, você se adapta e aí você surfa. Eventualmente você vai acionar um stop loss de uma venda que você vendeu em resistência, se transformou em suporte, você estopou. Ou numa compra que você comprou em suporte, se transformou em resistência e você estopou. Agora, se você vendeu aqui, que é Conge Box, o preço abriu um gap aqui, vendeu ou subiu aqui, Conge Box, aí ele subiu, não saiu do Conge Box, ou seja, só pavilou, o preço ficou mais caro, só que não mudou o contexto, ou seja, aquela resistência em si não virou suporte, o preço, por mais que esteja mais caro, sua posição está melhor. E qual é a lógica que me diz isso?
É o gráfico no sentido de que a resistência se manteve resistência e está se mantendo resistência a despeito da investida dos comprados que está fraca. Ou seja, tem dinheiro se posicionando aí em estruturas de mercado vendedora nessa resistência. Mantém a venda. Caiu o preço. Esse preço, aqui há uma mudança de mindset. Caiu o preço. Se essa queda fizer com que suportes virem resistência, acabou, meu amigo. Eu não compro em resistência. É simples assim. Se ele cair e manter suportes, eu compro. Agora, a linha de tendência que você mencionou, ela... O preço rompeu ela. Qual é o problema? Quantas e quantas vezes? Sabe? Ó, falta de gabarito, tá? Quem estiver me escutando e tiver esse mesmo problema lógico, isso é indício de falta de gabarito. Porque o cara que traça linha de tendência pra caramba, Railon, ele vai ver que linha de tendência é a coisa mais normal que tem. Tu pega lá no M1, ou em qualquer tempo gráfico, porque ele é fractal, a coisa mais normal que tem é um rompimento de linha de tendência seguido de uma nova máxima e um ajuste de linha de tendência. Rompimento de linha de tendência seguido de nova máxima e um ajuste de linha de tendência. Isso aqui é só um tempo gráfico maior. Quem disse que isso aqui não é um rompimento de linha de tendência seguido de nova máxima e ajuste dessa linha de tendência? Quem disse? Entendeu? Se isso acontece toda hora. Pode acontecer toda hora. Mesma coisa com relação à falha de tendência. Que é o erro, é o mesmo erro, é a mesma motivação por trás da ação desse erro, da pessoa achar que só porque falhou que se estabeleceu nova tendência. Oi, papai. E não é assim. Oi, Sheila. Oi. Então não é assim. O que a gente pode inferir disso? Eu preciso no day trade, se aqui você estiver querendo posicionar uma compra para longo prazo, que é, tu deu essa informação de linha de tendência de longo prazo. Então se você quiser posicionar no dólar uma compra de longo prazo, esse não é o melhor local, compreende? Compreende? Sim. Lógico que não é. Eu estou comprando aqui uma possibilidade de onda B, de baixa de uma retração. O melhor local era lá embaixo. Eu estou comprando olhando para cima. Era melhor eu ter comprado aqui, ó, do que eu comprar aqui. Pode ser que isso aqui volte para cá, a tendência a longo prazo não mudou nada, e aí você conseguiria comprar aqui. Agora, no longo prazo, melhor então você estabelecer uma compra aqui num teste aqui dessa tendência de baixa, né? Essa tendência de alta ela foi testada e aí já teve a caminhada da falha, então é melhor você, para longo prazo, não é o melhor ativo para você se posicionar agora. Talvez seria melhor você posicionar a tua compra aqui, ó, acima dessa linha de tendência aqui, para longo prazo, com stop out, sei lá, ou numa expansão aqui embaixo, aqui mais ou menos. Mas a gente não está falando de longo prazo, né? A gente está falando por abertura de mercado e amanhã. Então, no amanhã, o que me impede de eu comprar aqui? Ah, vai ser aquela linha de tendência? Putz, são 68 aqui pips. Isso num ativo que oscila pouco, tá? Semana toda foi 134 pips. A média de oscilação é 64 pips por dia. Então é provável que o dia todo fique nessa faixa, ó, 67, 75. 53, 32, 100, mais raro, 90, novamente 70, tá vendo? 66. Então dentro do intraday, da oscilação daquele dia lá, que é a tua margem operacional, porque a gente está falando de day trade, então tem margem para operar aí, tanto vendido quanto comprado no dólar, especificamente vendido aqui nas resistências, comprados aqui nos suportes, ou aqui na resistência, se não dentro do Congibox ou comprado aqui no suporte, dependendo como o preço se movimentar na perícia gráfica de indícios, evidências e vestígios de coerência e incoerência, de tipo, caiu, mas o suporte suportou, ele não virou resistência através dos fechamentos? Não, então beleza, mantém, tá barato, vamos procurar compra. Tá barato, vou procurar compra, que daí é virada do leme do navio lá no M1. Sinais de entrada padrão, é tudo catalogado. Qual era a outra característica que você tinha falado? Uma delas era a linha de tendência, a outra, tá vendo? Falando só da linha de tendência, qual era a outra? Falha. Falha. A falha também
Falha também. Vamos voltar lá. DXY. A falha. Sobre a falha, né? A falha de. Qual é a falha? Exatamente. Tu falou a linha de tendência. Tu falou a linha de tendência do H1. Qual falha exatamente? Falha do H1. O que tem a falha? Elucida melhor. Eu disse que ela estava de baixa, era no iniciador da vida. Não. Essa informação ela está incompleta. Houve aqui uma falha de reversão que já caminhou. Ou seja, essa tendência ela já tem características de maturação. A gente não sabe se está meio de tendência, final de tendência, por conta da falha somente, mas ela caminhou. Ela já não é. Ela inclusive aqui, se você caminhar ela certinha, ela caminhou uma vez aqui e depois abortou e veio para cá. Então ela caminhou, ela foi testada aqui, inclusive. Né? Nós temos isso aqui acontecendo. Localização das falhas, né? Aonde que isso aqui está acontecendo? Está sendo nessa expansão, então está numa localização de expansão. A gente não opera só a favor da falha, não, porque se operasse a favor da falha somente é um erro lógico. Por quê? Se você precisasse sempre operar a favor da falha de tendência, ser um trend following com a falha de tendência ao teu favor, direcionada para cima ou para baixo, para cima na compra, para baixo na venda, você somente operaria pivogênito. A informação que a gente tem é o seguinte: todo pivô sem falha é um pivô ousado. Então, uma figura de desenho aqui nessa região aqui é ousada? Ela é ousada. Ela é ousada, é contra essa micro tendência de baixa, que seria do bosque, da floresta, mas ela é a favor dessa tendência de alta aqui, que é a florestíssima. A tendência está de alta, essa aqui está de alta também, já temos um ABC. E é contra essa aqui. Falha do mensal está de alta, falha do semanal está de alta, falha do diário. A gente colocou aqui como caminhada aqui visual, né? Até um pivô aqui, uma possibilidade de pivô. E o H1, a falha está de baixo. Eu não estou falando que vai dar compra. Mas o que a falha te daria? Inclusive, em se tratando de falha, nós temos dois pontos em falha, tá? Aqui é o ponto de falha, aqui é o ponto de sustentação da tendência. A sua compra, se ela for no local que eu mencionei, ela é no ponto de sustentação da tendência. Ou seja, não está sustentando, é uma tendência de baixa. Para sustentar uma tendência de baixa, os preços deveriam ficar abaixo dessa tendência. Vamos lá, Ichini, Sanshi, Go, Roku, Hit, Hat. Olha só. Tendência sustentada, tendência sustentada, tendência sustentada. O que seria uma tendência não sustentada? Pau. Exatamente o que a gente está vendo aqui, só que o inverso. Correto? Agora, o mercado está no meio do argumento dele. A gente tem que deixar ele falar. Que é o quê? Deixa ele falar. Deixa ele falar um pouquinho. Calma, ele está ali. Vamos ver se ele é coerente ou incoerente. É só isso. Deixa ele falar. Deixa ele falar para onde ele vai. E aí você segue. Não? E aí... Bom, eu acho que daí da falha é a mesma coisa que a linha de tendência. O que você tem ainda mais de argumento aí sobre isso? Para a gente debater graficamente. De que impossibilitaria essas teses, 3 teses basicamente operacionais, né, de M1. Vender em resistência, comprar em suporte ou não fazer nada caso o preço desande aí. É difícil, tá? Desandar só rompendo todas as resistências, virando tudo suporte sem fazer uma retração. De não ver isso com frequência no dia a dia, né? Não ver o preço só pegando um rally M1 de alta sem nenhuma retração, correto? Nenhum rally M1 de baixo sem nenhuma retração. Eu, em quase 20 anos de mercado, nunca vi isso, sabe? Nunca vi. Pode acontecer? Pode acontecer. Alguma coisa muito atípica vai ter que acontecer no mercado e, na pior das hipóteses, eu vou ficar de fora desse ativo e os outros ativos vão ter mais possibilidades. Por isso que eu falo para vocês, cara. Se você opera o método Atos, que ele é objetivo, e a mesma forma
de análise funciona para todos os ativos e você se recusa a acompanhar vários ativos por pura preguiça, porque é preguiça, né? Porque se tu consegue fazer em um, tu consegue replicar em outros, cara, você tá de brincadeira na tomateira porque tu tá deixando dinheiro no mercado, tá deixando oportunidades valiosíssimas no mercado, deixando PIP valiosíssimo no mercado, tendo muito mais controle emocional, muito mais garantias do dólar, por exemplo, que é um ativo comum de estar caro ou barato, para sua balança de garantias. Se tu tiver ainda mais alguma coisa para a gente discorrer aí, senão a gente segue na balança de garantias aí dos outros ativos que o mercado já está aberto. Não, é perfeito. Mas você concorda com os argumentos que eu falei? Sim. Apesar de que bem rápidos, né? Posso ter parecido mais ríspido, mas não, é uma análise crua ali. É isso. O que te falta, então, na minha percepção de que você está precisando estudar um pouquinho mais é, primeiro, fazer mais gabarito e observar mais. Quando eu falo para... Lembra quando o gabarito da escola ele era diferenciado, que você tinha que passar do tempo... Os tempos gráficos eram aqui, era um ativo por plataforma, então tinha que passar do mensal e traçar tudo em cada tempo gráfico. Aquele trabalho ele era bom para ser feito porque você se obrigava a observar o comportamento dos preços nas ferramentas que geram suportes e resistências. Compreende o quanto que aquilo era o treino? Assim como o cara que pratica uma arte marcial está lá treinando o chute 1000 vezes, está treinando o triângulo do jiu-jitsu 1000 vezes, o cara que estava treinando o comportamento da falha da linha de tendência, e ele naturalmente ia perceber, puxa, velho, várias vezes rompe linha de tendência, rompimento, retração, mas não tem continuidade, várias vezes falha na tendência, aí ele começa a ter informações, puxa, mas olha a localização disso aqui, é numa retração de 62, é num suporte, numa resistência, aí começa a cair as escamas dos olhos do cara por treino. Só que daí vocês se recusavam a fazer isso. Aí o que acontece? Eu mudei e deixei um layout mais operacional. Ele ainda resolve, só que daí você tem que ir lá e traçar e ver. Vai cair as escamas. Vendo isso, é interessante. E também daí você vai ficando rápido na destreza de manusear o gráfico. Um outro ponto, quando você também se submete a traçar isso no placar, naquela informação de placar 4-0, 3-1 ou 2-2, do euro, da libra, do dólar, do ien e do próprio dólar, você começa a ver a correlação dessa globalização, correlação positiva e negativa através de estar imerso naquilo. Aí você começa a ver a coerência e incoerência do gráfico. Você vai entendendo como o argumento do mercado, você vai entendendo a narrativa do mercado. Quando você lê o mesmo autor várias vezes, para quem é leitor assíduo sabe, esse autor ele tem uma identidade literária, é uma forma, um padrão de escrever. Então ela tem uma forma de ler. Tu começa até a se comunicar como aquele autor. E você começa a antecipar ali a visão do autor. É a mesma coisa do mercado, ele tem uma forma de se comunicar. Então isso aí falta de fazer esse gabarito, né? E aí te falta algo que falta para muita gente ainda, e isso não é problema, porque se você operar pelo M1, mesmo faltando timing, tu ainda vai fazer PIP, ainda vai fazer dinheiro. Não precisa ser um cara perfeito para fazer dinheiro nisso aqui. Tu só vai precisar de mais gerenciamento de risco. Quanto menos informação, menos sabedoria gráfica tiver, mais gerenciamento de risco vai ter que ter. Então, mais gerenciamento de risco, o que infelizmente o novato ele vem e caga o gerenciamento de risco, né? Ele vai lá e opera G100, G50, né? Ao invés de operar um pouco mais conservador. Então ele tem menos experiência e ele não faz nenhuma gerência de risco. Quanto menos experiência tu tiver, mais gerência de risco tu precisa. É óbvio, sempre precisa de gerência de risco, né? Entender o risco. Mas aí o que te falta ainda, que é uma coisa que vai vir com o tempo, que é a experiência, é essa correlação da coerência e incoerência, porque tem a coerência e incoerência no mesmo tempo gráfico. E tem a coerência e incoerência de tempos gráficos diferentes. Então tem a coerência do colateral, são os padrões no mesmo tempo gráfico, e tem a coerência hierárquica, com tempos gráficos superiores, onde o tempo gráfico superior é mais significativo e o tempo gráfico inferior mais cirúrgico. E aí essa coerência e incoerência você vai vendo nos tempos gráficos. E aí depois você leva esses tempos gráficos, esse multidimensão aí de tempos gráficos, para os outros ativos, outras testemunhas.
O nome disso se chama timing. E timing é mais importante do que o preço. Timing, de fato, é você saber decidir se está caro ou barato. Isso é timing. Porque o preço não importa tanto se ele estiver descorrelacionado do preço, do tempo. São 3 informações, quanto custa, aonde custa e quando custa, né? Essas 3 informações são muito importantes. Geralmente a pessoa está ligada só no quanto custa, mas o quanto custa em si não é o mais importante. É o quando custa, o aonde custa e o quanto custa daí. Por exemplo, tu pode ir para um outro país aí e pagar gasolina super barato, é onde custa. No tempo você pode achar que a gasolina hoje está cara, R$6, mas se alguém voltasse no tempo, ele, às vezes a gasolina lá tá 20, aí ele chega e fala assim, nossa, R$6 está muito barato. Se você voltasse no tempo a gasolina 3, está muito barato. Às vezes num posto está em promoção. Às vezes tu tem uma cerveja na beira da praia um preço, na alta temporada, né? E uma cerveja no supermercado, em baixa temporada, é outro preço. Então são essas 3 informações para você saber se está caro ou se está barato. E principalmente com liquidez, não adianta. Você tem que entrar numa operação para obter lucro, comprar barato e vender caro. Não dá para só comprar barato e ninguém querer comprar. Você pode comprar merda extremamente barata. Comprei um caminhão de merda aqui. Mas por quê? Tava barato, eu comprei. Não, mas e agora como é que eu faço para vender isso caro? Não tenho liquidez, porque eu sou o único louco que comprei isso. Né? A boa notícia é que o mundo está cheio de gente louca. Então, que é a teoria aí da cauda longa, do marketing muito usado no marketing digital. Tem gente que fez fortuna vendendo pedra de estimação, peido, venderam peido já. Ar de não sei o que. Então, compraram algo barato e venderam caro para alguém que quis comprar. Né? A gente não está aqui filosoficamente querendo entender as razões e os motivos pelo qual alguém compra peido. Ou compra pedra de estimação. A gente só quer saber como faz para comprar barato e vender caro. É só isso. Então o bom do mercado é que a gente não está enganando ninguém. Aqui é assim. Qual é o teu objetivo no mercado? Comprar barato e vender caro. É isso. Qual ativo que você faz? Qualquer ativo. Pode ser ouro, pode ser trigo, qualquer coisa. Petróleo, moeda. O que quiser. Se tiver um dia um mercado de merda, a gente pode negociar cocô. Só que é imprescindível que a gente compre barato e venda caro para alguém. Então a gente gera liquidez no mercado, é lógico. A não ser com adubo, né, eu não vejo muito sentido. Mas tudo se transforma no mundo, então até lixo, poderia ter um mercado de lixo que a gente poderia ver a reciclagem ali ajudando a sociedade. Então não se enganem, o especulador financeiro ele ajuda muito a sociedade gerando liquidez, por isso se chama provedores de liquidez, né? Aquele que provê liquidez para o mercado. É muito importante o mercado ter liquidez, se não tiver liquidez, a economia para, e aí vem crise. Então é muito importante a razão social do que a gente faz. É tão importante que a gente não precisa nem de propaganda a nosso favor, porque é impossível pararem. Estava aqui em casa, até a Ivana disse, estava preocupada, que a mãe dela falou, mas e se não sei o que, o governo for contra o mercado financeiro? Não é impossível isso acontecer. Qualquer governo que for contra o mercado financeiro vai quebrar, porque vai acabar com a liquidez do mercado. Todas as áreas vão quebrar. Então, tipo assim, não que seja impossível, né? Pode acontecer um governo muito totalitário, mas vai gerar fome vai dar revolta, porque o cara pensa assim, já vou morrer mesmo de fome, vou morrer logo lutando. Só que o caos que isso geraria seria tão grande que seria problema de todo mundo, não só seu, em qualquer área que fosse atuar. Bom, então aqui a gente tem essas informações dessas teses, né, lidas, novamente não sabemos o que o mercado vai fazer, é por isso que a gente é trader e fica acompanhando o mercado. Eu uso para acompanhar o mercado esse Google Remote Desktop.
Através desse Google Remote Desktop eu consigo acessar o meu computador principal através de outros computadores ou celular, então todo canto que eu vou, graças a Deus aqui eu consegui fazer com que o condomínio aqui onde eu moro, do residencial que eu moro, investisse pesado na academia, então a academia tá fantástica, do lado da piscina ele tá lindo, cara, muito bem estruturado, 2 ar-condicionados e tal, e pouca gente usa. Então hoje em dia eu levo meu notebook para lá, às vezes eu estou esperando um trade ou posicionado e fico lá, é 1 hora a mais que eu levo, coisa que ficaria estranho eu levar para uma academia de rede, concorda? Sim. Então eu levo e monitoro o mercado, eu sou um plantonista gráfico. Antigamente a gente brincava no meu processo de formação que a gente era vigia noturno. Eu tinha um turno que eu comandava à noite, nós tínhamos rodízio de turno, então mapeávamos o mercado 24 horas e operávamos contas 24 horas. E eu acompanhava um turno da noite, aí me perguntavam o que fazia, eu falava que eu era vigia noturno, né, brincando. Mas basicamente é isso mesmo, eu estava vigiando os padrões gráficos para uma gestão ativa, comprar ou vender. Então eu aprendi a levar comigo o gráfico, assim como o médico leva o celular. É engraçado que o médico ele pode estar numa reunião de uma festa. Eu operei Bitcoin esse final de semana, fiz uma graninha boa entre comprar e vender, mesmo que congestionado. Isso mercado futuro, né? E aí eu deixei lá o celularzinho, fiquei lá, não deixei o computador, fui aqui em casa. E aí a galera que estava aqui em casa me perguntou, pô, tá acompanhando, o que tá fazendo? Eu tô acompanhando o mercado, vocês não se ofendam e tal, tô prestando atenção. Não era toda hora que eu ficava acompanhando o mercado, ficava olhando, conversando. Mas se fosse um médico com pager, com celular ali, que é plantonista, um delegado, alguma coisa assim, ninguém ia achar ruim, né? Ninguém achou ruim, na verdade, mas o cara não ia nem precisar se explicar, né? Então é isso, é algo comum de várias profissões, ser plantonista. Para mim é ótimo que me dá várias possibilidades de operar de domingo a domingo. E não me importa de pegar e levar o notebook, caso eu esteja posicionado ou caso eu esteja esperando uma posição, eu vou lá e espero essa posição enquanto faço supino, enquanto faço bike ou treinamento. Eu tenho uma bike aqui no escritório. Isso não, o fato de eu melhor gerenciar essa dinâmica não quer dizer que eu seja viciado em mercado, compreende? Quer dizer que eu sou mais esperto que os outros, só isso. Porque quando é também para eu desligar do gráfico, eu desligo, cara. Desligo e vou viver a vida. Já fiz o PIP ali, quantas vezes não falei para vocês, fiz o PIP aqui, agora é fazer outra coisa da vida. Agora, eu não preciso necessariamente ficar esperando aqui o que o mercado vai fazer, contando candle. Eu posso olhar e eu posso esperar esse contexto, até o mercado. Só que a hora que acontecer esse contexto eu tenho que estar ativo. Então, quando não tem ninguém para me avisar, ainda, talvez um dia na nossa escola a gente tenha um sistema desse, mas eu ainda vejo isso como algo longe. Estamos desenvolvendo a comunidade, né? Os próximos alunos que chegarem, por favor, cheguem com um espírito proativo de comunidade melhor, para a gente construir uma comunidade melhor, né? Eu vejo ainda muitas falhas ali na nossa comunidade, coisa que é natural, vai se desenvolver com o tempo, e todos temos a ganhar, que seria uma rede de comunicação, onde eu não precisaria necessariamente ficar fazendo gabarito toda hora ou ficar acompanhando, teria ali uma rede de notícias onde a gente ia se acompanhar, mas ainda não é o momento para fazer isso, até porque precisa que as pessoas se desenvolvam comportamentalmente, elas não podem vir aqui com sabotadores comportamentais, emocionais e vai ficar uma zona aqui, né? Aí o cara se apega à posição e quer... Enfim, são vários desafios ainda. Mas eu acompanho o que o mercado está fazendo. Esse é o ofício da profissão. Então aqui o SDX mapeado. Vamos para o SDJPY, né? Que está com o mercado aberto. Então vamos para o mensal. O mensal também é tendência de alta, né? Aqui eu não tenho falha, não tenho linha de tendência e tenho um fechamento de um fundo com um desfechamento no contra-ataque dos vendidos. O contra-ataque dos vendidos veio e trouxe um desfechamento. Isso aqui é uma resistência, uma zona de resistência, e aqui é suporte. Então aqui está mais próximo de zonas de resistência. Isso é SDX. Isso no mensal, que não dá para a gente ver muita coisa no mensal aqui, né? Ainda entra no time frame menor. Nós temos aqui uma linha de tendência rompida, um topo. Temos aqui uma expectativa.
uma possibilidade de alta aqui de 100 e poucos pips até a resistência, que é a resistência do topo, e aqui um suporte aqui dessa linha de tendência. Isso no semanal. No diário já temos uma falha, o que pode indicar também naquela tua teoria, ó, de uma onda A, né? E aqui uma possibilidade de uma onda B, que está se formando. Essa onda B, ela pode se formar até aqui, ó. Ela pode se formar até aqui, meu amigo. Continua sendo onda B, né? Então vai longe aí a possibilidade de formação dessa onda. Então ali é uma resistência, um suporte ali de exaustão de onda. E agora a gente tem uma possibilidade aqui sim, com resistências óbvias, que é o que forma as ondas, né? As próximas ondas dessa possibilidade de onda B. A gente vai ter que ver o que o mercado faz. Aqui é um conge box diário e está uma zona de compra. Vai descendo com o time frame. Aqui a gente tem, ó, lá nessa exaustão, temos essas linhas de tendências. Opa, aqui. Meu note, peraí, pronto, travou. Vou só conferir essa linha de tendência aqui se ela não moveu também. Não moveu. Aperto o end e trago ela para cá. Pronto, bem tranquilo. Então uma região aqui de suporte. Nessa região de suporte está possibilitando aqui um pivô complexo com a falha já de alta. Temos aqui essa expansão, né? Então, possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui uma compra na zona de compra desse conge box. Então, tem essa possibilidade aí de compra aqui também, coerente lá com o DXY. Aqui, onde o preço abriu, não é possível de comprar, a gente precisa que o preço caia um pouquinho mais, venha para cá. Inclusive, se fizer uma nova mínima, que é melhor, porque é mais um ciclo, só não pode sair aqui desse conge box, porque se sai desse conge box aqui, essa suporte que vira resistência, é a mesma coisa que a gente já discorreu, né? Lembrando que está pavilado aqui nessa retração de 62, é o mesmo ponto aqui, então não pode, em hipótese nenhuma, sair aqui desse conge box aqui para a gente comprar. Caso os preços começam a cair, a gente aborta. Por isso chama mudança de mindset. Aí o M15. Dentro do M15 nós estamos congestionados, então há a possibilidade sim de ter um contexto Las Vegas com MDCR aqui nessa região, precisa ter uma expansão, né? Vamos esperar para ver. M5 e M1. Então aqui houve essa venda, a falha M1 está longa, né? Estamos na retração da falha M1, aqui é uma possibilidade de venda nessa região, mas difícil dar venda por conta do spread, né? O spread é de boa porque você vai pagar na compra só, mas aqui não deu nada ainda. Então eu já vou ter essa expansão de baixa. Estamos também congestionados, tá? No M1, ó. Aqui. Então vamos guardar, ver o que o preço faz com esses congestionamentos. Se ele está formando um Las Vegas lá no M15, ó, a expansão é essa, não tem nem o que dizer, não tem nem dúvida sobre essa expansão. Linha de tendência aqui tem que ser ajustada. Opa, coloquei a expansão para cima, ela é para baixo. Então é aguardar os preços chegarem nessa região ali, ou subirem e me darem uma venda aqui numa possibilidade de uma nova remanejo dessa expansão ali, que é conge box aqui. Mas aí, para ter conge box, a gente tem aqui 1, 2, 3 de comprador, então a gente precisa de 1, 2, 3 vendedor mais zona. Difícil, tá? Porque aqui é tudo resistência. Então o que provavelmente uma boa possibilidade seria por aqui, ó, uma compra por aqui sem sair do conge box. Então por aqui uma compra sem sair no conge box. Ficar aguardando aí. Bem fácil. Concorda? Alguma dúvida? Não. Simples, né? Bem simples. Aí o SDJPY está traçado desde sexta-feira, tá? Então o SDJPY, o SDJPY deixa aqui que é o meu ativo principal hoje. Um SDCHF. O SDCHF, eu não vou entrar no SDCHF, eu prefiro guardar o SDJPY porque ele oscila mais. Então aqui a gente tem fechado aqui um mensal, né, um contra-ataque dos vendidos, mas é um fechamento de fundo aqui. Qualquer esticada para baixo aqui só está colocando o preço em promoção.
Semanal, ó, apesar da falha estar de baixa, eu tenho aqui suporte semanal também, a promoção, suporte aqui. A gente pode ficar, o meu ponto é que a gente pode ficar o ano inteiro, 2025, nessa faixa de preços aqui. Olha o tempo que está já nessa faixa de preço, pode ficar o ano todo. E a gente vai no day trade entrando aqui. A gente não é bitcoinheiro que precisa que o Bitcoin ande de 100 mil para 300 mil para ficar rico. Não, meu amigo, se ele for, olha só, escuta o que eu estou falando. Se o Bitcoin vai para 150 mil, 100 mil, 50 mil, 100 mil, 150, 150, 100, 150, a gente fica muito rico, compreende? Sim. Dentro de um congestionamento. Isso é uma maravilha do tempo gráfico inferior. Então, diário aqui que a gente vê também está com a falha de baixa, né? E a gente tem aqui um topo. Esse topo aqui está fechado, que é uma resistência. Provavelmente vai jogar os preços para cá, aqui para um suporte. Isso aqui já no diário, né? Aqui não é ponto de compra. E no H1, olha lá, também não é ponto de compra, né? Deixa eu ajustar essa LT. Às vezes desajusta, né? Então não é ponto de compra aqui nessa região de abertura de mercado. Então aqui um ponto de venda. É uma possibilidade de ponto de venda, né? Aquele linha de tendência tosca eu deixei. Essa caminhada da falha aqui, ó, são apenas 47 pips, então pode acontecer a qualquer momento, pode caminhar a falha, então provavelmente aconteça. Enquanto o SDJPY está caindo aqui, pode cair também 47, caminhar a falha e depois dar uma compra aqui, ó, com a falha mais curtinha, né, em passos curtos, compreende? Aqui é uma cabeça de pivô, então também não é a localização para colocar compra. Pode colocar uma venda aí, eu não vou colocar porque não é meu ativo principal. Mas indica que o SDJPY vai cair um pouquinho ali, o dólar também vai cair um pouquinho, é o que as testemunhas estão indicando aí agora, né? Aqui essa linha de tendência ela é interessante, porque dependendo como ela cair, não precisa fazer a falha, dependendo como cair, se continuar fazendo com que essas linhas de tendência sejam suportes, pode sim dar uma compra aqui que vá subir e não muda o contexto dessa falha, mas pela navalha de Ockham, que o mercado faz o que é mais fácil ser feito. Uma nova mínima aqui, é bem tranquilo, não é muito pip, tá? Bom, de qualquer forma, já vou deixar as expansões no M15. Calma aí que travou aqui, é muito software aqui quando eu estou gravando e fazendo tudo, meu computador já tá ótimo para operar, mas para dar as aulas já. Bom, vamos lá. Então aqui uma possibilidade aí de um contexto Las Vegas aqui sim pode acontecer. Só ficar um pouco mais pedir garantias, né? Porque é muito fácil ela vir aqui 20 pips para baixo e continuar o contexto. Aí no M1 não deu sinal ainda, né? De queda, né? A gente teve aqui essa falha, isso tudo é um pivogênito, então tem essa possibilidade aqui de vender. Eu não vou vender o SDJPY. Quem gosta de operar o SDJPY, tranquilo, eu prefiro esperar um ativo que oscile mais, né? Eu gosto de ativos que oscilam bastante, mas ele é uma testemunha aí do dólar aí. Então essa região aqui também seria uma região interessante aí para a gente pegar aqui no 62, expansão, retração, número de ondas. Não quer dizer que vá dar venda, tá? Não deu ainda. Se for da venda, vai ter que necessariamente pagar a cabeça do pivô, porque está tudo muito próximo, ó, tá 3 pips, então não tem como vender antes. Eu acho muito ruim, porque aqui também é o topo, né? A figura do topo, e daqui para cá, bom, não é que é ruim, é um ROI pequeno, né? Mas quem gosta, gosta. Tá aí. Prefiro usar como balanço de garantia para os outros ativos. Bom, STCHF mapeado. Alguma coisa nesse ativo? E aí GBP-USD, né? O GBP-USD, vamos lá. Aqui é suporte, tentou aqui um suporte mensal, ainda está em região de suporte, é isso, resistência está longe. Semanal, aqui também se tu faz essa expansão aqui do topo, ó, chega aqui numa exaustão. Então a gente bate nesse suporte dessa linha de tendência. Então aqui era um suporte, né? Vamos ver lá no tempo gráfico inferior, isso aqui é um ralizão de baixa, que bate em 62.
faz aqui essa possibilidade, né? Que a gente poderia colocar aqui com essa possibilidade mesmo sendo 2 candles, né? Dessa teoria, mas também pode deixar na teoria mais clássica que é de fato isso aqui, isso tudo sendo um A, mas aqui é um monte de suporte, um monte de suporte, que indica que tem uma margem aí para subir. H4, H1, olha lá. Então, suportes, coloca aqui nossa retração. Então tem uma margem aí para subir, né? O GBP subir, então uma desvalorização do dólar, como os outros ativos estão falando que pode acontecer, mas desvalorização para depois reler e reinverter. Vamos lá. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer uma figura de desenho aqui nessa região, já seria interessante, vai ter que estar um pouco longe aqui desse suporte aqui, ó. Então daqui para cá, ó, 39, mas uma região por aqui no M1, ó, daqui para cá 40, 49 já é algo interessante. Pode ser que aconteça uma figura de desenho aí, ou seja, preço subir, mesma coisa que o SDJPY, né? Cair para subir, aqui é subir para cair, se afastar desse suporte, bater na resistência e pegar força, para quem sabe fazer isso tudo um pivôzão de alta, lá quem sabe fazer tudo um pivôzão de baixa, quem sabe, a gente vai ter que acompanhar. E o M30, o M15, desculpa, mesma coisa, tá bom? Aí o M15 também, contexto Las Vegas, informação possível, ó, por essa região, que seria a figura de desenho, também M15. Então, interessante deixar os preços se afastarem para cima, procurar uma venda aí amanhã. Vamos ver, né? Se tiver, tem que ser uma venda dentro do que está catalogado no método, né? Os sinais catalogados lá no método de venda. A gente não vende só em número, no toque, né? O famoso trader proctologista que opera no toque. A gente opera no sinal de reversão. Aqui o M1 faz os ajustes básicos aí das atualizações, toda semana a corretora atualiza os preços. Aqui houve uma liquidação que eu coloquei no gabarito, então está sob uma liquidação. Compra aqui teria que ter sido aqui, está muito próximo. Não houve compra ainda. Possibilidade de uma compra de pivogênito. O preço subir um pouquinho, voltar para cá, nessa retração, uma compra e depois vender Las Vegas aqui, bem mapeado. Possibilidade. Então a possibilidade de aqui uma compra de pivogênito, né? E aqui uma venda em Las Vegas, daí isso tudo vai ser a expansão, vai ter que ter 5 anos em expansão, né? Tem que cuidar aí. Isso aqui não existe mais, é isso. Pronto, alguma dúvida aqui na Libra? Bem mapeado, no ao vivo não tem nada, tá? Não tem nem venda e nem compra. Não pode vender aqui a cabeça do pivô e esperar essa falha aí, é a melhor solução, é o que está mais fácil aí para acontecer. Se não acontecer, reanalisar e procurar um pivogênito mais para baixo. Correto? Isso aqui é melhor do que operar ao vivo. A dificuldade de operar ao vivo isso aqui é ficar esperando. Imagina ter uma sala que eu tivesse que aguentar a galera e esperando. Nossa, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco para dar um clique. 2 cliques. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. O euro. O euro a gente está aqui, ó, com topo, contra-ataque dos comprados. Tem zona aí de 200 pips para correr, isso é no mensal. No semanal, batemos aqui uma reversão desse pivô de baixo, então tem espaço aqui para correr nessa expansão para cá também, para essa zona de fundo aqui, então dá 170 e poucos pips. Diário, mesma coisa, ó, suportezinho jogando o preço para cá, para essa região de 62, mesma leitura que a Libra. E o H1, os preços para cima, já tem referências, né, novas referências superior e inferior, então aqui poderia já vir para cima e por aqui vender
para uma reversão legal. Ou então, se ele cai um pouquinho para cá, tem que cuidar com essa linha de tendência. Ele vai ter que se afastar, vai ter que ser comprado aqui mais para baixo. Mas às vezes aqui, comprado aqui, ó, é interessante também. Vamos lá. Las Vegas aí é vendedor, né? Os dois Las Vegas vendedor. Ele vem do MDCR de baixo e o MDA de baixo, então dois Las Vegas vendedor. Vou ajustar essa linha de tendência. Colocar aqui uma retração. Bem tranquilo. Se ele dá essa venda aqui antes de fazer a nova máxima, que é a caminhada da falha, aqui por aqui a gente poderia procurar uma compra longe dessa linha de tendência, né? Isso são as coisas que eu consigo ver nas referências que o mercado me dá. À medida que ele vai desenvolvendo, eu vou atualizando as referências e vendo coisas novas. Na narrativa, é igual um filme, tu vai acompanhando e fala, olha, faz sentido isso, essa linha de tendência não precisa. Tu vai atualizando e comprando risco. É isso, basicamente é isso. Aqui já temos uma expansão de M15 para um contexto Las Vegas, né? Então, possibilidade boa aí, esperar. Provavelmente amanhã de manhã, nessa linha de tendência aqui, seria também uma figura de desenho bem propícia aí, figura de desenho M15 e H1, uma possibilidade boa. E o M1 também, ó, falha, que não há nada para ser feito aqui nessa região, né? A gente não vai tomar venda aqui, não tem condição de tomar venda aqui, tem esse suporte, tem. O melhor seria uma falha aqui de reversão e um pivogênito aqui nessa região com a retração de 62, que seria surfar a formação do Las Vegas. Simples, é tudo igual, né? E aí tá dado, né? Agora a semana tá dada praticamente aí para uns 2 dias aí, tá dado aí, tá fácil. Lógico, atualizar as referências. E lembrando que hoje é domingo, né? E a gente está aqui trabalhando. As pessoas falam assim, ah, tua vida é fácil. Faço nada. Domingo a gente trabalha. Domingo. E é um trabalho honesto. Um trabalho que você não está fazendo mal para ninguém. Você está ajudando a sociedade, gerando liquidez. O lucro você reinveste na sociedade através de imóveis, negócios, consumo, enfim. Então um trabalho honesto, um trabalho dentro da lei, um trabalho bom. Um trabalho livre, né? Eu particularmente gosto. Acabou. O euro também tá feito. Não vou enviar porque já foi tudo enviado na sexta-feira. Foi só uma análise. Tudo enviado na sexta-feira. E algum comentário que você queira deixar aí? Acho que foi legal, uma aula boa, né? Bom, vou parar a gravação então. Bem objetivo, né? Sim, como deve ser. É, como deve ser, exatamente. E dá para fazer esse mesmo trabalho em qualquer outro ativo. Se tu quiser pegar o USD, BRL amanhã e fazer isso no dólar real, pode fazer. Já pega essa informação do dólar, do placar do dólar. Se quiser levar essa informação para qualquer ativo que quiser, tudo é pareado em dólar.